derramamento de sangue, não há remissão, né? E aquele culto falso, quando Jesus disse lá em João 4:24, que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade, que é o que realmente Deus quer, um sacrifício aprazível, aquele que ele aceita, né? Muitas vezes é feito um culto falso, né? Conforme Caim ofereceu um culto falso. Mas quando nos achegamos a Deus é do jeito que ele quer e não como nós queremos, né? Da maneira que ele escolheu e não como nós escolhemos. Qualquer outro culto alheio a isso, então é um culto falso. E Caim fez esse culto falso. E a Bíblia continua dizendo, e movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão foi um outro homem que nós podemos dizer até que foi um profeta de Deus. Em Números capítulo 22, conta a história de Balaão, Números 22 e 23, e o 24 fala também sobre isso, que o cumprimento da história, que Balaão, ele foi procurado por Balaque, né, do povo de Moabe, né, para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus claramente falou para ele, não vá, né? E ele olhou a situação financeira, porque o rei tinha lhe prometido ouro e prata, prometido que ele seria bem recompensado. Então ele foi, né, até a muda jumenta, né, advertiu o profeta, falou contra ele, né, e o profeta seguiu aquele caminho perverso, né, e foi. Até aí ele era ainda um homem de Deus, né, foi chamado, a Bíblia diz até que ele era um homem diferenciado, ele tinha visão de olhos abertos, ele via, né, coisas de olhos abertos. E então o que aconteceu? A partir do momento que ele se precipitou pelo caminho da ganância, então ele deixou de ser uma pessoa genuína, um homem de Deus, e se precipitou no engano do pecado. E até que ele foi decapitado, foi morto. A espada, né, é como um adivinho. Então a palavra, ela é centralizada. Se você andar nela, né, você é um homem de Deus, né? Você saiu dela, você deixa de ser um homem de Deus. A partir do momento que você anda no caminho, vive a verdade, é guiado pela verdade, né? Deus fala com você, compactua com você, mas a partir do momento que você acrescenta ou tira, até o Apocalipse fala sobre isso, né? Que as consequências que haverá, em Apocalipse capítulo 22, diz claramente que Apocalipse 22:18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, né? Então, o acréscimo ou decréscimo da palavra, né? Então nós insurgimos em erro e é algo perigoso, né? Então Balaão foi essa pessoa, e diz aqui, e pereceram na revolta de Corá, né? Quem foi Corá? Nós falávamos sobre pessoas insubordinadas. Então Corá era até um primo de Moisés, né? Da tribo de Levi, que ele se levantou contra Moisés e contra Arão, né? Homens escolhidos de Deus. Que então o que aconteceu? Em Números capítulo 16 fala sobre Corá ou Coré, Abirão e Datã, né? A rebelião de Corá ou Coré, Datã e Abirão.
Então, que eles se chegaram para Moisés e disseram, né, você se faz como um escolhido de Deus, você quer dominar sobre este povo, né? E se rebelaram. E quando a pessoa se rebela contra um líder, um homem de Deus, uma pessoa chamada por Deus, se rebela propriamente contra o próprio Deus, né? E então esses homens, eles foram condenados. De que maneira? Primeiro eles plantaram rebelião. Rebelião é algo que não pode acontecer, né? Satanás, ele plantou rebelião nos céus e arrastou consigo a terça parte das estrelas, né? Então, rebelião é algo condenável na Bíblia, né? E Coré, Datã e Abirão, então eles plantaram uma rebelião dentro do povo de Israel e fizeram divisão e Moisés, então, como homem de Deus, ele se humilhou e a Bíblia diz que não toqueis, Salmo 116, 15, né? Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Salmo 116, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, realmente quando acontece que Deus, ele se coloca a favor do seu ungido, dos seus profetas, né? E Deus condena tal prática. E então há Salmo 105, é o 15, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E então Deus se põe a favor dos seus ungidos e dos seus profetas. E então esses homens rebeldes, Moisés falou, se eu sou realmente um homem de Deus, que eles pereçam com algo que nunca existiu antes, né? Com uma morte que nunca existiu antes. E o que aconteceu? Estes homens e os seus adeptos foram engolidos pela terra, né? Desceram vivo à sepultura, né? Porque se rebelaram contra homens e homens de Deus. De maneira que nós realmente devemos sempre, né, combater então essas práticas enganosas, deturpadas, né? Leia essa carta de Judas, você vai entender a aclamação, a proclamação de tudo isso, né? Sobre as inverdades, sobre as heresias que a Bíblia toda nos mostra as pessoas, né, que aderem à prática da mentira e do engano. Né? A partir do momento que uma pessoa ela se desvia da palavra, ela tanto faz ser um falso profeta, um feiticeiro, um macumbeiro, ela se desviou da verdade, ela está na mesma qualificação, né, de todos esses adeptos de heresia, né? E o maior de todos, que a gente sabe que vai implantar totalmente a mentira, que é o anticristo, aquele que combate Cristo pessoalmente, aquele que não aceita a soberania de Jesus Cristo. Houve um rei, quando se dividiu o reino de Israel, né, dos filhos de Davi, houve o rei Jeroboão. A Bíblia fala sobre Jeroboão, que ele foi líder das tribos do norte, 10 tribos ficaram com ele, 2 tribos ficaram com os filhos de Davi, que era Benjamim e Judá. Então esse Jeroboão, a Bíblia diz aqui sobre ele, 1 Reis capítulo 12, verso 25 a seguir, diz, Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Então, o que esse Jeroboão fez? Pelo que o rei, tendo tomado conselhos,
fez 2 bezerros de ouro. É uma prática que Deus já havia condenado lá no deserto o povo de Israel. Né? Idolatria, em Êxodo capítulo 32, quando eles fizeram o bezerro de ouro. E então ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Não conhecia ele já, né, que houve condenação por causa disso, lá na época da saída do povo de Israel do Egito, né? E a Bíblia diz aqui, quiser subir até o Egito, pois um em Betel e outro em Dan. Então eles colocaram um bezerro na cidade de Betel e outro em Dan. Né? Até ali, Betel ainda era uma cidade ao qual eles iam buscar a Deus. Mas depois que Jerusalém, o templo, foi construído, então a prática, né, e o local e o templo de Jerusalém, né, Deus reconheceu aquele lugar como lugar de adoração, né? E então ele quis voltar, né, colocando a adoração um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então essa prática é uma coisa errada. Então Jeroboão, que era um líder, ele se tornou um apostata porque ele estava induzindo o povo ao erro. E certamente haveria condenação. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e certamente haveria consequências. Jeroboão também fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Uma outra heresia que ele implantou, né? Deus tinha instituído quem deveria ser os sacerdotes. Sacerdotes eram os da tribo de Levi, descendentes de Arão, irmão de Moisés. Esses haveriam de exercer o sacerdócio de geração em geração e para sempre. E o que ele fez? Ele fez dentre o povo, nos altos, e dentre o povo constituído. Pegou qualquer um, da maneira que ele quis. Quer ser sacerdote? Né? Vem aqui, eu vou te constituir sacerdote. Você quer ser? Eu quero. Então venha, eu vou te constituir sacerdotes. Pessoas que não eram da tribo de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Então, como havia festas instituídas por Deus e o povo todo ia para Jerusalém para adoração, para sacrifício, ele pensou, não, se o povo voltar a Jerusalém, vai voltar ao seu antigo Senhor. Então eu vou instituir as minhas práticas. E ele diz aqui que uma certa festa escolhida a seu bel prazer, né? Não sei se ele rodou lá um calendário, tacou o dedo e disse, a partir desse momento vai ser assim, né? Então, coisas que não tinha sido ordenado por Deus e pelos homens de Deus. Então, eu quero falar a você sobre a heresia, a apostasia, o engano que deve ser combatido, as suas práticas, seus enganos, suas mentiras devem ser realmente abolida, né? E nós devemos acatar sempre a verdade da palavra de Deus.